livres da atuação do mal. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, a acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 11, versículos de 20 a 26. Olá! Não sei se você aceitou o desafio no começo do mês de ler um capítulo do Evangelho de Lucas por dia. Hoje é o capítulo 11. Se você está lendo, deve estar amando, porque tem muita coisa interessante que Jesus está querendo nos ensinar. O capítulo de hoje trata de muitas coisas. Quero me ater a um pequeno trecho que fala sobre a atuação de demônios na vida da pessoa. Antes de mais nada, Jesus estava sendo acusado por alguns fariseus e escribas de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. As pessoas que não querem entender a fé dos outros sempre arrumam uma desculpa para demonizar a atitude daqueles que não entendem. E fazem isto porque querem reforço para sua recusa de aceitar que o outro pode ter algo de bom. O ministério de Jesus foi marcado por seus ensinos, mas principalmente pelas curas de todo tipo de moléstias e enfermidades e também por expulsar demônios que oprimiam a vida das pessoas. Isto era notório. E as pessoas simples ficavam maravilhadas de ver que Deus havia enviado um grande profeta para libertar o povo de tanto sofrimento. Mas os religiosos queriam fazer o povo pensar que aquilo não era obra de Deus e sim de Satanás. Esse tipo de comportamento continua acontecendo hoje? Jesus então declara: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. A questão é, se Jesus fazia a obra por Deus, então aquela geração não teria desculpas. O reino de Deus estava entre eles, mas eles o estavam rejeitando. E eu pergunto, isto continua acontecendo hoje? As pessoas no geral continuam rejeitando o reino de Deus? Por quê? Aí Jesus entra num assunto muito interessante, mas muito negligenciado pelas pessoas no geral e também por muitos pastores, líderes e professores da Bíblia. A atuação dos demônios na vida de uma pessoa. Veja o que Jesus disse. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, a acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. O valente é a própria pessoa que se acha suficiente. Ela acredita em sua religiosidade, seja qual for, ela confia em sua intelectualidade, ela confia em sua fé, seja no que for. E por causa disso, muitas vezes nem acredita na atuação de demônios. Mas vem um valente que é maior do que ele, este é um demônio. Tira-lhe a armadura, ou seja, aquilo que ele confiava, e toma posse de sua vida. Costumo dar como exemplo o seguinte: dá uma olhada na história da tua família. Um avô pode ser outro membro da família da 2ª ou 3ª geração anterior, que traiu a avó. Este ato de traição, adultério, é além de pecado uma atuação de demônios na vida daquela pessoa que se achava forte, mas cedeu à tentação. Com a consumação deste ato, este indivíduo não apenas deu legalidade para o demônio entrar em sua vida, mas na vida de seus descendentes. Como diz o texto, aquele valente, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. E o que são os despojos? Tudo o que tem, incluindo a família. E reparte com quem? Com outros demônios da mesma linha de atuação. Continuemos. Alguns, quando me ouvem falar isto, ficam com a cara fechada, achando que estou falando besteira. Então eu digo, vamos fazer a prova dos 9? Alguém ainda lembra disso? Se na tua família quem cometeu este ato de traição foi o avô,
Olhe então o que aconteceu com os teus pais e com os teus tios e tias. O mesmo se repetiu? A maioria da família entrou pelo mesmo caminho? Se sim, é porque aquele valente está de posse do despojo do avô. Sabe o que é triste? Você faz parte desse despojo. Você e os teus irmãos e irmãs, os teus primos e as primas. Olhe para você. Olhe para teus irmãos e irmãs. Olhe para os primos e primas. O comportamento se repete. Alguns, com muito esforço, tentam não dar continuidade ao comportamento que começou lá atrás na vida de um avô ou avó, mas a pessoa sabe que não tem sido fácil. Usei o exemplo de traição, mas alguns casos são com vício, com bebida ou drogas. Outros são com roubos e corrupção. A lista é enorme. E como quebrar esta linha de maldição que tem afetado toda a família? Primeiro você tem que reconhecer que a tua armadura, aquilo que você confia, religiosidade, intelectualidade, etc., não é suficiente. Você precisa também reconhecer que existe sim uma atuação demoníaca atuando na família. Depois você precisa que o teu valente seja um que possa destronar todos os demais que se acham valentes, Jesus Cristo. Só ele conseguiu expulsar os demônios na vida das pessoas e libertá-las por completo. Peça para Jesus entrar em tua vida e te libertar de toda atuação maligna. Sugiro que você leia o texto de hoje com muito carinho. Meu irmão e minha irmã, o assunto de hoje é muito sério. Devemos repensar nossos conceitos sobre esse tema. Não julgo ser o dono da verdade, por isso recomendo você fazer o mesmo que aprendi há muitos anos. Eu desde minha adolescência lia muito e quando tinha dúvidas perguntava para os mais velhos. Nem sempre eles tinham uma resposta, muitas vezes ficava claro que era uma enrolação. Então comecei a orar e pedir para Deus me responder. Às vezes demorava para chegar a resposta, outras não, mas aos poucos fui entendendo a palavra de Deus. A resposta vinha de alguma forma. Sou muito grato a Deus por aquelas respostas e pelas que sei que ainda chegarão. Tem dúvida? Não confia muito na resposta que alguém te deu? Vai na fonte e pergunte a Deus. Jesus diz no Evangelho de João que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. João 14, 26. Vamos fazer isso? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.